Hoje a gente erra, né? Boa noite, Zé Roberto, Beto, super bom estar aqui com vocês. Bom você receber você de volta aqui. Fazia tempo que a gente não conversava. É sempre bom ter a participação de vocês. A gente tem vários assuntos, mas eu queria começar pelo assunto que é a nossa pergunta, que é quais são as revelações, o que mostrou o Censo Escolar de 2022, Censo Escolar da Educação Básica, e que podem orientar as ações de políticas públicas do novo governo, né? Eu sei que o censo é uma coisa muito grande, é, esse foi feito na data, diferentemente do censo populacional. E o que você destacaria aí, Priscila, entre as principais conclusões do censo? Eu sei que, por exemplo, que voltou a crescer o número de alunos, né? Que pode ser uma boa notícia. Sim, isso, exatamente. Bom, boa noite a todo mundo aqui. O que aconteceu é que a gente viu nesse último censo que as matrículas, de fato, voltaram para os níveis de 2019, pré-pandemia, né? Essa é uma boa notícia, quer dizer, o sistema público educacional brasileiro tem se recuperado aí dos efeitos da pandemia. A gente teve muita evasão durante esse período, com o fechamento das escolas, né? Esperado, isso aconteceu no mundo inteiro. Então, o Brasil recupera, vamos dizer assim, a parte quantitativa, né? Matrícula, fluxo, isso tudo melhorou. A gente ainda tem uma dificuldade maior em avanço quando a gente olha para as creches, né? As creches privadas cresceram mais do que as matrículas nas creches públicas. Houve uma migração muito grande e a gente não teve o, o refluxo disso, né? De volta para a educação pública. Então, isso é algo que vai precisar ser trabalhado pelo Ministério da Educação. E alguns dados, obviamente, também preocupam, porque a gente não estava, em 2019, num patamar que a gente poderia ficar contente, satisfeitos, né? Tem muita coisa para ser feita, a gente passou por um período, né? Não é só nas outras áreas, né? Na educação também, um período de muita desconstrução nos últimos 4 anos. Então, uma queda orçamentária gigantesca, né? Só para vocês terem uma ideia, na linha orçamentária referente, quando a gente olha para as despesas discricionárias, houve um corte de 97% do orçamento do MEC. A gente saiu em 2015 de um investimento discricionário, né? Orçamento discricionário de 15 milhões, de 15 bilhões para 6 bilhões. Né, agora, nesse último ano, então, quer dizer, é uma queda muito, muito grande, mas Discricionário é aquilo que o governo pode escolher gastar ou não, que não é obrigatório, que não é salário de professor, manutenção da escola, esse tipo de coisa, é isso? exatamente, que não é repasse automático, né, que basicamente é o recurso para fazer política pública funcionar, né? Expansão da educação integral, implementação da Base Nacional Comum Curricular, então isso aí tudo é despesa discricionária. A gente teve uma queda muito grande, né? A gente pode dizer que houve uma queda de 2015 para agora, né? Então, em menos de 10 anos, de metade dessa despesa discricionária no MEC, com uma execução orçamentária muito ruim, né? O ano passado, o MEC, né, do ano passado, executou 77% apenas desse dinheiro que já estava no caixa, quer dizer, era dinheiro da educação e o Ministério da Educação não conseguiu executar esse orçamento. Enfim, estou dando esse panorama todo para dizer que o censo também revela, para além da desarticulação do governo federal com estados e municípios, né? Não é que eles deixaram de fazer articulação, cooperação, colaboração com estados e municípios, que no campo da educação básica é fundamental, porque o governo federal não tem rede própria, né? Quer dizer, tem os institutos federais, mas basicamente quem faz a gestão das redes públicas de ensino são estados e municípios. Então, para fazer política educacional na educação básica, necessariamente isso precisa ser feito com estados e municípios. Esse dado que você deu, desculpa te interromper, mas é que eu fiquei chocado, porque a Exatamente. gente, 77% de execução, talvez para quem não está familiarizado com orçamento público, é mais ou menos o seguinte: o cara vai lá e corta o teu orçamento brutalmente ao longo dos anos. Então sobra cada vez menos dinheiro para gastar, mas você tem lá uma previsão orçamentária, digamos, de 100 milhões. Aí você, em vez de gastar os 100 milhões, você gasta só 77 milhões. Você não tem desculpa para não gastar os outros 23 milhões. Quer dizer, é só incompetência, não tem outra explicação. Estou errado?
Não, está certíssimo, exatamente isso. E essa incompetência, ela custa caro não apenas, né, na política pública, né, na execução das políticas públicas, mas também na queda orçamentária, porque o que acontece é que o Ministério da Economia, quando o orçamento do ano seguinte é formulado, eles olham para a execução orçamentária. Bom, mas se você não gastou 100% do que eu te dei no ano passado, você só gastou 77%, então não vou te dar um recurso maior. E aí, ao longo do tempo, por conta dessa incompetência, muito bem dito, o que a gente verificou, né, enfim, infelizmente, foi uma queda sucessiva desse investimento, saindo de 15 bi agora para 6 bi e meio, que é o que o governo federal tem para poder investir em educação básica. Por isso que esse novo Ministério da Educação tem um problemão, porque além de recompor toda a articulação com estados e municípios, recompor a política pública, precisa recompor também o orçamento. Mas o que o censo, né, para responder a tua pergunta, Zé Roberto, o censo revela que as matrículas, o fluxo, isso tudo voltou para os níveis de 2019, mas a gente tem um monte de problema. Por exemplo, 19% dos diretores apenas têm formação específica de gestão escolar, e a gente tem muita indicação política ainda de diretor de escola, gestão escolar, que é, assim, quer dizer, para poder garantir qualidade, para além da criança e o jovem estarem nas escolas, né, matriculados, tem que ter boa gestão escolar. Formação de professores. A gente tem, que eu acho que talvez seja o dado mais escandaloso, a meu ver, o dado mais escandaloso da educação brasileira é que 62% dos cursos das licenciaturas todas, né, então são os cursos que estão formando os futuros professores, 62% dos cursos são 100% à distância no país. Isso é escandaloso que a gente está vivendo, quer dizer, vamos dizer assim, um mercado, né, que eu nunca olhei as contas das universidades privadas, mas eu imagino que deve ser muito lucrativo você fazer uma formação completamente à distância. É um curso que tem muitas matrículas, né? Pedagogia e as licenciaturas todas têm muitas matrículas, então a gente tem aí uma dificuldade grande em termos de qualidade. Deixa eu te perguntar uma coisa, existe algum estudo comparando, não é estudo fácil de fazer, imagino, mas comparando a eficiência na formação à distância com a eficiência na formação em sala de aula, se o cara aprende mais, se no decorrer dos anos ele se torna um professor melhor, tem como fazer esse acompanhamento? Porque é complicado. Teria se a gente tivesse um sistema de avaliação dos cursos que fosse realmente uma avaliação que a gente pudesse, que pudesse revelar a qualidade dos cursos e o rebatimento dessa qualidade na sala de aula. Acho que esse é um dos grandes assuntos que a gente precisa discutir, debater no país, porque é uma forma de você inibir esse tipo de oferta. Agora, quando a gente olha para a experiência internacional, tem uma série de estudos de política comparada mostrando que formação de professores, e especialmente a formação inicial dos professores, né, que são aqueles egressos do ensino médio, que estão no ensino superior, se preparando para serem os professores, quando a gente olha as boas experiências internacionais, não tem curso à distância, não existe formação à distância de professores. E é meio intuitivo você imaginar isso, né? Assim, você consegue imaginar um engenheiro, um médico, um advogado sendo formado a 100% à distância? Um curso que recebe um PDF por WhatsApp, pelo mobile, né? Pelo celular, faz uma prova no final de semana, num sábado de manhã, e vai passando, e aí recebe um diploma, né? Cursos de R$ 79,90, R$ 89,90, R$ 129,90, quer dizer, a gente precisa parar de precarizar a formação dos professores. Como é que você aprende a lidar com o ser humano, né? Com os alunos, sem você ter lidado com alguém cara a cara, né? Exatamente. Agora, esse é um assunto interessante que o novo Ministério da Educação vai ter que enfrentar, porque uma das propostas, né, que vem sendo debatidas é ter uma prova de ingresso na carreira. Fazer aqui um paralelo meio grosseiro, né, mas como se fosse uma OAB, não é OAB, porque a Constituição Federal de 88 não autoriza, né, proíbe exames como OAB e de outros cursos, então tem uma natureza diferente.
Mas se a gente tivesse uma prova para ingressar na carreira docente, a gente teria uma nota para poder comparar. Olha, aquela instituição de ensino superior tem X% de aprovados ou de nota, como se fosse um Enem, de nota para você poder, inclusive, o estudante que quer ser professor, poder comparar as instituições de ensino superior. Olha, eu quero cursar um bom curso, então eu vou naquele curso, né, naquela instituição que tem uma nota maior. A gente precisa, a tua pergunta é muito boa, Zé Roberto, porque é isso que a gente precisa começar a ter e explicitar e ter mais transparência em relação à qualidade desses cursos. Priscila, mas como a gente vai resolver, então, uma questão que é o seguinte: a gente também precisa de botar as crianças na escola, precisa ter professor para todo mundo, precisa ter estrutura, muita criança chegando, a pandemia está voltando agora. Quer dizer, também se é óbvio que você criar mecanismos que melhorem a qualidade é salutar, mas aí não vai faltar professor, porque uma das ideias que eu ouvi muito sobre educação é um pouco isso, né? Que até o que os governos do PSDB diziam em São Paulo. A educação pública não vai tão bem em São Paulo porque a demanda de alunos é muito grande e não falta vaga para ninguém. Então, essa seria uma segunda etapa, você qualificar, melhorar e tudo mais. Como resolver, né? Então, eu te pergunto isso, né? Assim, quer dizer, por um lado, o curso online deve ter essa deficiência toda que você está apontando, e maravilhoso você está dizendo. Por outro lado, deve faltar mão de obra também para a gente poder botar todas as crianças na escola. Vou pegar uma carona no que você está perguntando, então, Bombilho. Então, você pega a carona e pergunta, e por fim, parece que o nosso problema não é só dinheiro na educação brasileira, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, então, porque acho que o Bombilho perguntou, de fato, é o dilema eterno da educação pública no Brasil, né? Você troca acesso, todo mundo vai estudar, em troca de qualidade, né? Eu peguei essa transição como aluno da rede pública, né? No meio da minha formação, o acesso aumentou e a qualidade caiu na mesma escola. Mas a minha pergunta é, esses 62% aqui que estão sendo formados por ensino à distância, eles, alguns anos atrás, eram formados pessoal cara a cara? Você só teve uma substituição ou você está ampliando a formação de professores com ensino à distância? Boa, vamos lá. Várias perguntas. Primeiro, vou começar aí por essa última do Zé Roberto. Assim, tá ampliando. O ensino superior brasileiro, ele agora atinge muito mais alunos no país, né? Isso também é muito recente. Acabou, a gente agora consegue chegar, inclusive, em alunos, jovens que antes não tinham acesso ao ensino superior. Isso está chegando a estratos mais amplos da sociedade brasileira, quando a gente, inclusive, olha para o socioeconômico, né? Cada vez mais é comum você ter, nas famílias brasileiras, jovens formados em ensino superior. Então, de fato, a gente tem ampliado. A questão é que a evasão no ensino superior é muito grande também. Então, eles entram e não conseguem concluir. E aqui eu faço o gancho para a pergunta do Beto. Beto, tem uma questão importante em relação à valorização da profissão docente, até mais do que carreira docente, então, a profissão docente. Quando você tem uma oferta que é à distância, a mensagem que você está passando para a sociedade, para os jovens que estão pensando na sua futura carreira, é a seguinte: olha, essa formação ela é tão simples, ela é tão, assim, ela pode ser garantida de uma forma tão precarizada que tudo bem ser 100% à distância. Então, é uma mensagem muito ruim, e muitos jovens talentosos que poderiam ir para a sala de aula, eles acabam indo para cursos mais prestigiados, digamos assim, né? E cada vez mais a escolha de ser professor ou uma outra carreira, né, um outro caminho profissional, acaba prejudicando a própria educação, né? Então, acho que tem uma questão que é você dizer o seguinte: olha, o país valoriza a educação, e valoriza tanto que aqui formação de professores é levada muito a sério, tá? Não precisa ser, e assim, acho que tem um espaço para o ensino híbrido, tem um espaço para o uso da tecnologia, né? Tem muita coisa que você pode mesmo estudar à distância e ali interagir de uma forma mais remota, mas não pode ser 100%, você não pode, e tem que ser uma carga muito pequenininha, essa é a verdade. Então, quando a gente fala de professores, a gente tem que olhar de uma forma mais sistêmica.
é atratividade para a carreira, por isso que salário inicial importa, né, porque também faz parte do cálculo do jovem que está ali escolhendo carreira, e o tipo de formação. A gente faz, no Todos para a Educação, pesquisas sistemáticas com professores no país. A demanda número 1 dos professores no Brasil, depois de salário, né, salário vem na sequência, mas a demanda número 1 é formação. Você imagine o que é você chegar numa sala de aula com 25, 30, 35 alunos e não saber o que fazer, porque é uma atividade complexa. Então, claro que a gente não pode fazer nenhum tipo, e política pública, ainda mais política pública social, nenhum movimento pode ser muito brusco, né? Você tem que fazer sempre uma transição, para justamente não ter falta de professores, né? Ter um apagão de professores. Mas o que a gente precisa de verdade é valorizar a carreira dos professores, essa profissão, formar de forma adequada, porque também é uma outra coisa que o censo mostra, é o descasamento entre a atividade de sala de aula e a formação na licenciatura. Então, professores de física dando aula de matemática, na verdade, mais professores de matemática que fizeram licenciatura de matemática dando aula de física, de química, está aí uma confusão, porque a gente não consegue organizar direito a formação de professores. Tenho algumas pessoas aqui elogiando a Renata Alcântara, por exemplo, foi bem sintético. Amei ela é você. Aí tem o Diego, que se apresenta como professor, reclamando da reforma do ensino médio. Explica para a gente que pepino é esse. Legal, Diego, obrigada pela pergunta. Olha, a gente tinha, né, quer dizer, a gente está fazendo a transição agora para tem gente que chama de novo ensino médio, reforma do ensino médio, esses nomes não são bons, porque, na verdade, o que aconteceu foi uma mudança na arquitetura curricular do ensino médio, com uma série de consequências. Mas o que a gente tinha antes dessa dita reforma do ensino médio era um ensino médio ofertado em 4 horas por dia, 11 disciplinas obrigatórias. Então, de fato, a gente tinha um ensino médio completamente distante das boas práticas internacionais, daquilo que realmente pode garantir uma experiência no ensino médio mais flexível, o aluno poder fazer o aprofundamento em determinadas áreas, né, que é muito do que a gente vê em boas experiências internacionais. Acontece que, de fato, a gente tem, e o Todos para a Educação vem propondo algumas alterações, uma série de problemas, tanto na normativa quanto na implementação desse dito novo ensino médio, tá? A gente concorda e acha que é importante modernizar o ensino médio nessa direção de flexibilização, de poder fazer um trabalho de aprofundamento com os alunos. Mas do jeito que está, por exemplo, a gente tem uma possibilidade de infinitos, né, no limite, infinitos itinerários, porque na legislação não existe nenhum contorno, nenhum limite em relação aos tipos de oferta dessa parte flexível, né? Para quem não está no dia a dia da escola ou não é estudioso da área de política educacional, esse novo ensino médio, ele prevê uma parte de formação geral básica e uma outra parte flexível por áreas. Só que essa parte flexível, ela pode acontecer de várias formas, e aí a desigualdade entre estados e também entre as escolas acaba ficando muito mais acentuada. Então, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, precisa reabrir uma discussão para poder melhorar o desenho que foi aprovado, mas não revogar. Tá? Nós somos contra a revogação, porque acho que a gente tem essa mentalidade no Brasil de ficar o tempo inteiro jogando o bebê, a água, a banheira, tudo fora, e a gente precisa ter uma cultura de aperfeiçoamento das políticas. E a política do novo ensino médio, ela aponta para a direção correta, mas precisa fazer uma alteração. Por exemplo, quando a gente olha para a formação básica e os itinerários, quando a legislação diz o seguinte, olha, isso tem que acontecer independentemente da escola ser de tempo integral ou não, o que acontece é que a escola de 5 horas, né, porque agora o ensino médio é obrigatório ser 5 horas, uma escola de 5 horas por dia, né, então 1.000 horas por ano, não consegue dar conta de toda a base geral, né, que está prevista na Base Nacional como curricular, mais os itinerários. Então, a implementação do novo ensino médio, ela precisa acontecer prioritariamente na escola de tempo integral. Então, esse tipo de discussão, como a gente ficou, acho que ficou 4 anos
discutindo homeschooling, militarização, quer dizer, os absurdos todos, a gente tirou o bom debate sobre política pública educacional, e eu acho que a gente agora tem uma oportunidade de começar de novo a pensar e discutir política, e inclusive esse novo ensino médio que tem que ser alterado, porque o nosso ensino médio tem se mostrado com uma baixa efetividade, né? Apenas 9% dos alunos do ensino médio no Brasil aprendem o adequado em matemática, quer dizer, a gente tem um problema que precisa ser enfrentado, né? Precisa ter soluções para o ensino médio, mas a gente precisa aprender também com o que tem acontecido nessa implementação, nessa normativa, e como que ela desce para as redes e chega nas escolas. Bom, Big. Não, Priscila, eu queria te perguntar uma pergunta assim, bem para quem está nos acompanhando. Estou vendo muita gente mandando mensagem aqui preocupada. O que vai acontecer com um país se continuarmos com esse fosso? Colégios em que tudo isso que você está dizendo, particulares, de elite, esse conteúdo é ensinado, é passado, e a gente com esse problemaço no ensino público, sem políticas públicas, depois desse período todo. Qual o futuro de uma civilização se nós mantivermos por mais alguns anos, ou infelizmente décadas, essa educação tão desigual no país como o Brasil? Essa é a pergunta boa da sociedade se fazer o tempo inteiro, inclusive para poder mexer na decisão política de quem está hoje nas cadeiras, com a caneta na mão e tudo mais, porque, de fato, assim, o Brasil precisa pegar pelo chifre a educação pública brasileira e fazer com que a gente garanta que esse fosso educacional, porque, de fato, a gente tem uma desigualdade educacional muito grande no país, não é justo que justamente as crianças mais pobres tenham uma oferta pior quando a gente olha para o quintil superior de renda, né? Então, quer dizer, ao invés de a gente resolver a desigualdade social pela educação, a gente está aprofundando a desigualdade socioeconômica por conta da educação pública e essa oferta que tem que ser, na verdade, acho que a grande fórmula que a gente tem que ter na cabeça é assim, a gente precisa dar mais para quem mais precisa, né? Então, a grande obsessão dos gestores públicos, das lideranças políticas, precisa ser em dar mais justamente para aquelas escolas públicas que atendem o público que precisa mais de uma educação de qualidade. Mas eu quero também aqui, desculpa, Zé Roberto, eu queria só fazer uma fala rápida, assim, de otimismo, assim, e não é um otimismo ingênuo, não. A educação pública brasileira, apesar do que o Zé Roberto falou, né, que ele passou pela transição, a educação pública brasileira está melhorando, é que a gente tem uma percepção ainda, óbvio, né, porque ainda tem muita coisa para melhorar. Mas em 2007, a gente tinha 28% das crianças com aprendizado adequado em língua portuguesa, né, no final do 5º ano. Hoje, a gente já está com 62% das crianças, quer dizer, é um salto. Teve pandemia e teve governo Bolsonaro no meio. E a gente agora tem que olhar que a gente tem um Ministério da Educação que é muito importante, né? O Ministério da Educação forte importa demais, né? Tem um impacto gigantesco, a gente viu no passado, né? Esses resultados são fruto do passado. E a gente agora está com 2 lideranças no MEC que vieram de um estado que é o mais exitoso em política educacional, que é o Ceará, né? O ministro Camilo Santana e a secretária executiva Isolda Sela. Então, eu acho que a gente tem que também, assim, respirar, um voto de confiança para que essa nova equipe consiga estruturar as novas políticas, porque eles pegaram o Ministério da Educação absolutamente destruído, e é isso, fazer essa boa pergunta, essa boa pressão, porque é assim que a gente consegue caminhar. Muito bem, com isso a gente vai se encaminhando para a nossa síntese, que é o pesadelo de todos os entrevistados que a gente tem aqui, que é consolidar meia hora de conversa em 85 caracteres. E a pergunta que a gente fez lá no começo era o que o censo está mostrando, como é que a gente sintetiza esses milhões de dados aqui, só para as pessoas terem uma ideia. Eu queria falar que a gente tem 47 milhões, né, de estudantes, que o censo revelou, 47.400. Desses, 38,4 milhões estão no ensino público, que diminuiu, perdeu 150 mil alunos, e em comparação ao ano anterior, e 9 milhões no ensino privado, que ganhou 864 mil. Quero entender que esse que saiu do ensino público e esse ganho no ensino privado é o cara que já estava, antes da pandemia, numa escola e acabou voltando para ela. Isso é mais ou menos isso que aconteceu?
Mais ou menos. Na verdade, o que puxa esse número é educação infantil, porque especialmente na pandemia houve uma migração muito grande. Mas eu acho que a mensagem assim sintética, né, do novo censo, ele diz o seguinte: olha, a gente tem conseguido, assim, do ponto de vista quantitativo, matrículas, mesmo, por exemplo, a educação integral, a gente saiu de 12% das matrículas para 20% das matrículas em escolas de tempo integral. Então, assim, do ponto de vista quantitativo, a gente vem fazendo progressos importantes no país. As atenções precisam estar voltadas para a qualidade da educação, assim, se o aluno aprende e se a escola é decente, é uma escola acolhedora, né, se ele consegue ter oportunidades para se desenvolver. Acho que esse é o grande tema, né? Então, Beleza. Então, vou propor uma síntese para você aqui, ver se você está de acordo, baseado no que você falou, que em quantidade a educação está progredindo, em qualidade ela está em recuperação. Ótimo. Com duplo sentido. Mas ela está em recuperação, mas ela tem potencial. Tá certo, tá em recuperação, ainda há esperança. Não é o ideal, mas ainda há esperança. Perfeito, muito bom. Priscila, muito obrigado. Eu devo dizer o seguinte: agora que o novo governo já assumiu, todo mundo já teve férias, etc., nós vamos te convocar aqui com uma certa frequência, porque o assunto é muito vasto, não dá para a gente, né? Você sabe bem melhor que eu que meia hora não dá para nada, né? Então, acho que a gente pode até fazer uma pauta aí, ó. Ensino básico, ensino fundamental, etc. Aí a gente... E tem mensagem de gente pedindo a Priscila no governo, né? Você viu? Você chegou a olhar. A gente ajuda. Ajuda à distância, né?